Aprender inglês rápido é possível, mas só se você fizer do jeito certo. Nesse vídeo, você vai mudar a sua visão sobre como é aprender inglês de verdade. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode aprender inglês de forma acelerada em 2025, como você pode fazer isso da forma correta, evitando os erros que a maior parte das pessoas comete. E no final do vídeo, eu tenho uma surpresa que eu vou te mostrar o porquê que algumas pessoas aprendem inglês mais rápido do que as outras. Primeiro de tudo, você precisa entender como que funciona a parte de erros. Você precisa entender o que está te travando, o que está te impedindo de aprender inglês da forma correta. O problema é que a maior parte das pessoas entende o inglês como se fosse uma fórmula matemática, e é assim que a gente aprende normalmente na escola. A gente pega as regras gramaticais, a gente pega as listas de palavras, exercícios escritos, e nós não temos nada de prática real. Então pensa bem, imagina a sua mente tentando falar uma língua, só que pensando naquela língua não como uma forma viva de comunicação, e sim como um monte de códigos matemáticos, como se fossem contas que você faz na escola. Você tem um processo mental muito grande, você não consegue utilizar ela de forma prática. E uma língua é muito mais do que um monte de regrinhas gramaticais, é muito mais do que alguns exercícios escritos, mas a sua mente ainda está acostumada com esse processo de interpretar o inglês como uma matéria de escola. Assim, você nunca vai conseguir aprender a realmente falar inglês, a se comunicar em inglês. O que acontece quando sua mente interpreta o inglês como um código? Você trava na hora de falar, porque você precisa colocar cada coisa no local correto, e na hora de realmente utilizar aquilo de forma prática, aquilo não sai. Esse é um processo normalmente muito lento, muito frustrante, porque você quer falar, você quer se comunicar, e você sabe até que você conhece algumas palavras, você até sabe que talvez você conseguiria fazer aquela frase, só que ela não sai de forma automática, você fica travado, travada, e aquilo não flui. Esse é um grande erro. Normalmente, tentar aprender o inglês, treinar o inglês dessa forma. Então, é um momento, que nem eu coloquei um exemplo prático aqui, de quando você precisa falar inglês, mas você fica pensando demais. Às vezes você esquece as palavras, mas às vezes você sabe as palavras e não consegue falar elas de forma automática. O que você precisa fazer para evitar esse erro? Que é o que eu também utilizo com os meus alunos no MAF, no Método Acelerador da Fluência, por isso que eles desenvolvem muito bem a fala e a conversação já nos primeiros 4 meses, que é falar desde o primeiro dia, não evite a comunicação. Busque a comunicação desde o início do inglês. Mesmo que você não converse com outra pessoa, tenta falar sozinho, repete as frases em voz alta, repete algumas coisas que você vê em vídeos no YouTube, em filmes, em séries. Assim você vai se acostumar muito mais com a fala do inglês. E praticando desde o primeiro dia, quando chega no 3º mês, você já está tão acostumado a falar inglês, porque é isso que você está fazendo nos últimos 3 meses, que a fluência, que é o flow, o hábito de falar as coisas de forma fluida, vai começando a ser desenvolvida, uma habilidade que é desenvolvida. Sabe quando você pensa em alguém que é fluente? Assim, como você sabe que alguém é fluente ou não? Você olha para essa pessoa conversando, talvez você nunca viu alguém fluente em tal língua, mas essa pessoa está falando, eu estou estudando essa língua. Eu nem sei como que é, por exemplo, o chinês, mas eu vi essa pessoa falou que está estudando chinês. Se quando ela começa a falar, ela começa a travar, ela não sabe falar muito bem, você observa isso conforme ela vai falando, você sabe, essa pessoa não é fluente. E depois tem outra pessoa que está conversando em chinês e ela fala as frases, ela dá umas pausas, ela vai conversando, mas aquilo tem uma noção de fluidez. Ela não fica parando para pensar, ela não gagueja muito. Então você fala, essa pessoa é fluente, porque ela consegue se comunicar de uma forma fluida. Isso não tem a ver com quão avançado é o vocabulário dela naquela língua, quão bonito ela fala de uma forma mais culta, por exemplo, mas sim o quanto que ela está falando de uma forma fluida. Essa é a nossa noção de fluência. Quando você pratica a fala com constância desde o primeiro dia, você trabalha essa habilidade de falar de uma forma contínua, de uma forma com que as ideias fiquem concatenadas, que elas ficam conectadas dentro de um mesmo pensamento. Isso ajuda a sua comunicação, isso ajuda a sua fluência quando você vai conversar, por exemplo, numa entrevista de emprego com um gringo. Muito do que é observado é isso, é você falar de uma forma natural, com que as ideias sejam conectadas umas com as outras. Então esse é um ponto principal. Então você fazendo isso, você muda a forma como você aprende realmente. E você utiliza também técnicas de imersão inteligente. Essa é uma recomendação que eu dou. Inclusive aqui na descrição
Na descrição do vídeo eu vou deixar um material, tá? Que é a checklist da imersão, onde você consegue fazer, é gratuito, tá? Você pode baixar e fazer o processo de imersão mesmo morando no Brasil. Tem todos os passos que você precisa dar para iniciar esse processo. Eu recomendo muito fazer isso. Assim, você evita esse erro de travar na hora de falar, porque você pensa no inglês como uma fórmula matemática. Então, os alunos aprendem muito rápido, os meus alunos aprendem muito rápido, porque eles se expõem ao inglês todos os dias, eles falam mesmo cometendo erros. Isso é uma prática de output ativo, que é muito importante, ok? Você não deve se preocupar tanto assim com erros no início, até porque você é uma pessoa que está aprendendo inglês, então é esperado que você erre. Nós sabemos que você não é fluente ainda, então é esperado que você vai cometer erros, você não precisa se preocupar sobre isso. E praticando com técnicas e estratégias comprovadas, e eu vou mostrar várias delas para vocês aqui nesse vídeo, ok? Você não melhora, você melhora enquanto treina e não o contrário. Prestem atenção em uma coisa, a maior parte das pessoas que trava no inglês normalmente não consegue evoluir, não consegue falar inglês de uma forma natural, chegar na fluência comunicativa de fato. Normalmente elas têm um processo mental que é o seguinte: eu vou treinar inglês, aprender inglês, por medo de cometer erro normalmente, eu não vou começar a falar inglês agora. Eu vou esperar. Vou começar a estudar inglês quando eu tiver um inglês muito melhor, quando eu souber muito mais sobre pronúncia, quando eu souber muitas outras palavras, quando eu conhecer várias estruturas, aí sim, eu já vou estar com o inglês muito ok, eu vou cometer pouco erro ou quase nenhum erro, aí sim eu vou começar a falar inglês. Mas esse é o processo inverso. Não tem como você chegar no resultado sem você passar pelo processo. Não tem como você aprender a dirigir um carro só assistindo aulas teóricas da autoescola, só estudando o manual do carro. A língua não funciona assim. Você tem a parte de aprendizagem, que é importante, você precisa conhecer as estruturas, as palavras, e você vai continuamente, gradualmente aprendendo cada vez mais. Mas é importante que você tenha a prática ativa. Então você precisa realmente utilizar o inglês para falar. Você precisa tentar conversar, você precisa tentar falar as frases em voz alta, conversar sozinho ou conversar com outro gringo, com algum professor, em algumas aulas de conversação, como os meus alunos do MAF fazem. Você precisa ter uma prática ativa. Assim você consegue treinar essa habilidade de conversar em inglês. Aí sim, realmente você vai estar dirigindo o carro e aprendendo a dirigir o carro ao mesmo tempo. E você vai estar avançando muito mais do que uma pessoa que às vezes está em uma escola e está esperando 1, 2 anos, 3 anos até ela ter um inglês para ela começar a falar. Por isso que muitos alunos também conseguem evoluir a fala, a comunicação, a fluência comunicativa muito mais rápido, porque eles treinam a fala desde o início. Não faça o processo contrário. Comece a praticar a fala desde o primeiro dia. Isso é super importante. Um outro ponto, que é o que eu gosto de comentar, né? É o método para aprender inglês rápido, o que funciona de verdade. E depois eu vou falar o maior segredo da fluência, porque que alguns aprendem mais rápido do que outros, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo. Agora que você sabe o erro, a gente vai para a solução. Nós temos 3 passos simples aqui para você entender, e eu separei isso de uma forma didática, para você atingir a fluência em tempo recorde. O primeiro ponto de todos, que tem uma conexão com isso que a gente viu anteriormente. O primeiro passo é focar no output. A língua, qualquer língua, nós temos 2 coisas. Nós temos input e output. Normalmente, quando você fala sobre input, é consumo de conteúdo. In é dentro, put é colocar, então você coloca para dentro o conteúdo. Que nem no português, você escutou os seus pais conversando em português durante 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, aí você começou a falar suas primeiras palavras. Ok, legal. Você precisa consumir esse conteúdo para depois utilizar ele. Mas você não consumiu conteúdo até seus 7 anos de idade, para aí você falar, nossa, realmente agora que eu consumi muito conteúdo em português, agora eu vou começar a falar, porque aí eu não vou cometer erro nenhum. Na verdade, o processo é, eu consumi o suficiente para que eu conseguisse falar minhas primeiras palavras e eu comecei a falar as primeiras palavras. Com uma segunda língua é diferente, não é a mesma coisa que uma primeira língua, mas talvez seja até melhor, no sentido que você pode começar a falar desde o primeiro dia. Porque você já tem uma noção de mundo, você já tem uma noção de como as frases são estruturadas e você pode repetir em voz alta as frases que já estão prontas. Então, o ponto principal aqui é, você precisa fazer o input, mas você precisa de output, você precisa de prática de fala desde o início. Não só consuma o inglês passivamente. Você pode falar, você pode escrever, você pode narrar seu dia em inglês. E você pode usar, por exemplo, a técnica de shadowing, que é a que eu coloquei ali, onde você repete as frases em voz alta para ganhar naturalidade. Então pega uma cena de um filme, de uma série que você gosta, que tem um personagem legal, que tá falando alguma coisa, separa uns 30 segundos daquela cena, 1 minuto daquela cena,
coloca ela para tocar e começa a repetir as frases do mesmo jeito que o ator tá fazendo. Isso é muito legal, porque você tá trabalhando alguma coisa que você gosta e também você tá treinando a fala de forma ativa, enquanto você ainda não tem uma capacidade, um vocabulário, ou as estruturas suficiente para improvisar tudo de cabeça. Mas é isso que vai trabalhar essa habilidade para que você consiga fazer isso no futuro. E a fluência, pensa bem, ela não é sobre falar, saber todas as palavras. É sim falar de uma forma fluida, que nem a gente conversou logo no início. Então, quando você treina essa habilidade de shadowing ou conversar e narrar sobre o seu dia em inglês, você pratica muito bem essa habilidade em específica. Então, que nem eu coloquei ali um exemplo prático disso, você já está assistindo uma série em inglês, você já está assistindo um vídeo em inglês, pausa e repita algumas frases que você acha legal em voz alta. Se você fizer isso só 5 minutos por dia, você já vai ter uma evolução muito, muito boa na sua fala. Essa é uma parte que começa a ideia de inglês automático, que é a ideia de como aprender inglês 5 vezes mais rápido. Você precisa focar no que você realmente precisa. Então, você consegue, com a técnica 80-20, que é uma ideia que eu vou mostrar aqui para você. Essa técnica 80-20 é uma técnica muito interessante. Tinha um pesquisador, que ele era economista, essa é a história pelo menos, né? E ele tinha um pomar e ele começou a observar que nesse pomar dele, algumas árvores davam quase todas as frutas que ele colhia, enquanto outras árvores davam uma pequena quantidade. Ele começou a ver esse parâmetro e ele viu que 20% das árvores davam 80% dos frutos. Então, poucas árvores geravam muitos frutos e as outras árvores, os outros 80%, só geravam 20%. E ele, como ele era economista, ele começou a ver isso em outras empresas. Tinham vários funcionários que eram bons funcionários, 20% dos funcionários geravam 80% da receita da empresa, porque eles produziam muito. E os outros, nem tanto. E assim em diante, os produtos da empresa. 20% dos produtos geravam 80% da receita. E nós conseguimos ver esse padrão em várias outras áreas também. No inglês e nas línguas é a mesma coisa. Você consegue separar. Por que eu vou ensinar para vocês uma lista de 1000 palavras, por exemplo, do inglês, que não são as mais faladas da língua? Não tem porquê. E quando você fala português, você não fala utilizando todas as palavras do português, você nem sabe 50% das palavras do português. Se você pega um dicionário de português, você abre ele, tem inúmeras palavras que você nunca ouviu na vida e você nunca vai ouvir elas. O ponto principal tem palavras que nós falamos todos os dias. Nós acordamos, falamos o mesmo arranjo de palavras, com algumas exceções, vamos dormir, no dia seguinte é a mesma coisa. No inglês também. Tem palavras que são utilizadas com muita frequência. Quando você focar em aprender o inglês, foque em vocabulário que você utiliza todos os dias no inglês, que você utiliza para falar a maior parte das coisas em inglês. E isso é muito bom, e você consegue aprender várias dessas palavras quando você cria esse ambiente de imersão. Porque quando você cria esse ambiente de imersão e consome inglês diariamente, essas palavras que já são utilizadas com frequência são mostradas para você durante esse processo de imersão. Uma forma de deixar o inglês presente em todos os momentos do seu dia. Lembra que no início do vídeo eu falei sobre a checklist da imersão? Que ela está gratuita aqui na descrição do vídeo. É essa daqui, ok? Tem todos os passos que você precisa dar para você iniciar o processo de imersão no inglês. Recomendo baixar, ok? Gratuitamente, está aqui na descrição. E esse é um dos segredos também da fluência, que não é saber sobre todas as palavras, né? Mas sim todas as palavras que são importantes, que você conheça elas e que você consiga utilizar elas de forma prática. Uma dica minha é esse processo aqui, que é um processo que vai fazer você parar de pensar em português e começar a pensar automaticamente em inglês. Você faz o processo de imersão. Enquanto você está no processo de imersão, você utiliza técnicas como shadowing, repetição, você começa a anotar as palavras que você achou mais legais, começa a trabalhar dessa forma com palavras e frases. Com o tempo, você começa a fazer frases próprias, porque você está consumindo conteúdo, utilizando esse conteúdo para pegar frases e palavras novas. Com essas frases e palavras novas, você cria suas próprias frases, que têm relação com a sua rotina, relação com o seu dia a dia, que você consegue utilizar realmente em um contexto real, e você repete isso, principalmente em diferentes contextos. É importante que você entenda que várias palavras podem ser usadas de formas diferentes em diferentes contextos. Com o tempo, você vai se acostumando com o inglês dessa forma. Para pensar na palavra arrumar. Talvez você pense, não, eu sei os significados da palavra arrumar e é praticamente tudo a mesma coisa.
Mas, supondo que um gringo que nunca aprendeu português, ele começa a aprender a palavra arrumar, ele vai entender, beleza, alguém falou, eu vou arrumar minha casa. Ele vai lá e olha, não, legal essa palavra. Arrumar significa organizar. Então essa pessoa vai organizar a casa dela. Aí em uma outra cena, em um outro vídeo em português, por exemplo, alguém fala, nossa, olha essa cadeira, ela tá quebrada. Eu vou arrumar ela. Ele fala, tá, mas eu não acho que seja o mesmo significado, porque ele não vai organizar a cadeira. Ele provavelmente vai consertar a cadeira. Legal, um outro significado da palavra arrumar. Aprendi em outro contexto. Depois ele vê alguém falando assim, eu acho que eu vou arrumar uma namorada. Eu acho que eu vou arrumar um namorado. Aí ele fala, peraí, mas ele não vai organizar e ele também não vai consertar um namorado ou uma namorada. Ele vai arranjar, conseguir, tentar conquistar. Então é um outro significado da palavra arrumar. No inglês é a mesma coisa. Agora, quando você está exposta a conteúdos de inglês diariamente, você consegue absorver esse conteúdo, você consegue entender diferentes usos da mesma palavra de uma forma natural e, com o tempo, você começa a fazer suas próprias frases e utilizar elas em diferentes contextos, já que você viu durante esse processo de imersão. Por isso que ele é tão importante. Dessa forma, você também consegue pensar em inglês sem ter que traduzir tudo, entendendo em diferentes contextos e utilizando ele de uma forma fluida. É aí que você chega num processo do início da fluência comunicativa, ok? Então isso é muito importante de ser feito. E eu separei aqui no passo 3 para vocês uma estratégia de aprendizado personalizado. Vamos imaginar que você tem um plano de 10 meses para alcançar a fluência o mais rápido possível, ok? E você tem um exemplo de rotina diária de 1 hora por dia. Essa é a ideia. Num plano de 10 meses, eu recomendaria que no primeiro, no segundo e no terceiro mês, você focasse em vocabulário e compreensão auditiva. É nessa parte que nós temos a lógica de input. Lembra que eu falei para vocês que input era consumir conteúdo? E é importante que você consuma conteúdo para que você tenha um arcabouço mental, vamos dizer assim, de palavras que você pode utilizar de forma prática. Esse é o ponto onde você vai consumir o máximo possível, mas não deixa de fazer input, de fazer output, ok? Então não deixe de utilizar aquelas técnicas que a gente viu anteriormente, onde você consegue falar, escrever, narrar seu dia em inglês, ou fazer shadowing, por exemplo. Não deixa de fazer isso, tá bom? Mas aqui você vai ter uns 80% de input, você vai consumir muito mais nos primeiros 3 meses. Depois, nos próximos 4 meses, no mês 4, 5, 6 e 7, aí sim você vai intensificar a sua fala e a sua escrita. Se o seu objetivo for fluência comunicativa, assim como é a maior parte dos alunos do Método Acelerador da Fluência, do MAF, eu recomendo focar principalmente na fala. Então não precisa escrever muita coisa, mas foca principalmente na fala. Nessa época, vai ser a época que você vai ter consumido muito conteúdo, utilizando a técnica de imersão, técnica de shadowing, consumindo conteúdo, anotando palavras, anotando frases, fazendo frases próprias. Aí sim, vai ser um pouco mais fácil de começar a improvisar algumas coisas em inglês. E depois do mês 4, 5, 6 e 7, você vai para os últimos 3 meses, que é o 8º, 9º e 10º mês, onde você vai conseguir aprofundar um pouco mais em gramática e ajustar a pronúncia. Por quê? Você já vai ter visto várias frases, você vai ter se acostumado com a língua, e é a hora em que você consegue fazer alguns pequenos ajustes. Porque aí você vai lapidando o inglês que você já tem. Então, muitas vezes os alunos pensam assim, eu vou aprender primeiro gramática, e aí quando eu aprendo a gramática, eu tenho o código da frase, e aí eu consigo colocar tudo no lugar certinho. Mas normalmente isso te dificulta, porque na hora de você falar, você tem que focar na estrutura para depois colocar as palavras na estrutura. Quando você aprendendo de uma forma mais natural, que é as técnicas que eu te passei, de shadowing, as técnicas também de repetir as frases em voz alta, de consumir conteúdo e escutar os gringos falando da forma como eles realmente falam, você fica com o inglês muito travado se você focar nas estruturas e nos códigos. Quando você faz a escuta natural com o processo de imersão, você aprende as coisas de forma natural e a tendência é que você repita elas também de uma forma natural. Com essa estratégia, você consegue seguir esse processo que eu mostrei, que é o processo de aprofundar a gramática depois que as estruturas já estão quase certas na sua cabeça. Mas você precisa entender o porquê que isso é daquele jeito. Aí você vai aprofundando a gramática. Ah, não, mas talvez eu não estou pronunciando isso de uma forma muito correta. Beleza, mas eu vou começar agora a trabalhar um pouco mais a pronúncia, pronunciar isso aqui de uma forma mais correta. Por quê? Se você tiver que corrigir todo errinho de gramática, se você tiver que corrigir todo errinho de pronúncia no início, você nunca vai evoluir.
É a mesma coisa que você tentar andar de bicicleta e você tentar corrigir cada força que você coloca no pedal para que a bicicleta vá para frente. Não, você precisa ir tentando, e muitas coisas vão se ajustando de maneira natural pela prática ou pela observação de outras pessoas fazendo. Isso é muito importante. Se você quiser a minha ajuda também, entra no MAF, se ainda tiver vagas, tá bom? Manda um direct para mim no Instagram, onde eu te ajudo pessoalmente a chegar na fluência comunicativa. E o maior segredo da fluência, né, porque que alguns aprendem inglês rápido, é o Snowball Effect, tá bom? Esse Snowball Effect é a ideia de tornar o inglês um hábito diário. Quando a gente pensa em, tá, mas 1 hora por dia, mas e se eu não tiver nem 1 hora por dia, se eu tiver 30 minutos por dia? Ou eu tenho 30 minutos para estudar, mas como a minha vida é muito corrida, eu consigo até colocar 15 minutos por dia quando eu tô no transporte público, quando eu tô no ônibus, quando eu tô indo pra faculdade, indo pro trabalho, eu consigo colocar um podcast pra tocar, eu consigo estudar uma coisa aqui ou ali, ou no intervalo de almoço, mas eu não sei se isso vai surtir efeito, porque eu acho que para evoluir muito mais eu teria que estudar 2, 3 horas por dia. Se você tiver 2 ou 3 horas por dia para estudar, ok. Se não, a gente tem o efeito bola de neve. Quando você tem o inglês como um hábito diário, você vai acumulando pequenos espaços de tempo que no fim da semana, no fim do mês e no fim de um processo inteiro de estudo de inglês, aquilo vira uma bola de neve enorme, que nem uma bola de neve que está caindo da montanha, né? 5 minutos vendo um vídeo em inglês ali, 15 minutos lendo um texto em inglês, assistindo alguma cena de um filme ou de uma série, 10 minutos utilizando o inglês de forma ativa, lendo as frases em voz alta, praticando a técnica de shadowing. Você, no final da semana, vai ter acumulado tanto tempo que pessoas que estudam, às vezes, em uma escola de inglês 2 ou 3 vezes na semana, vão estar muito atrás de você. Porque elas estudam aquelas 2 vezes na semana, por exemplo, às vezes 1 vez na semana, e não praticam inglês durante os outros dias. É por isso, por exemplo, que no MAF, eu separo um cronograma de estudos para os alunos irem fazendo durante os dias da semana. Nós temos aulas de conversação e de consumo, porque eu quero evitar que os alunos fiquem travados somente naquela 1 hora. Você evolui muito mais a língua utilizando o Snowball Effect, acumulando pequenos espaços de tempo de estudo de inglês que no final geram um montante muito grande que faz você evoluir muito mais rápido, se expondo ao idioma o tempo todo. E tem outro ponto que faz com que as pessoas aprendam inglês muito mais rápido, que é o que eu falei pra você, que elas não têm medo de errar. Essa ideia de não ter medo de errar, ela pode parecer uma coisa muito boba, ou não, talvez você entenda a importância disso, e talvez não é tão fácil pra você falar assim, ah, tá, mas eu quero não ter medo de errar, mas eu ainda tenho medo de errar, eu fico com vergonha, e eu separei esse vídeo aqui, você pode assistir, tá? Eu vou deixar no card aqui em cima e no final do vídeo, como perder o medo de falar inglês em 7 passos simples. Nesse vídeo eu te mostro como você pode perder o medo de inglês e falar com facilidade, destravar a sua fala realmente. O que as pessoas fazem normalmente é deixar para falar inglês no final, e isso impede o desenvolvimento delas. Não seja essa pessoa. Comece a falar inglês desde o início, destrave a sua fala e consiga evoluir dessa forma muito mais rápido. E o mais importante de tudo é aplicar tudo que você viu nesse vídeo o mais rápido possível. Você entendeu que o erro que trava seu inglês Você entendeu qual é o erro que trava seu inglês, que é o que a gente viu no início do vídeo, de pensar em inglês como um código. Tenta focar no output o mais rápido possível. Você entendeu como automatizar o inglês no cérebro utilizando a checklist da imersão. Você entendeu como personalizar seu aprendizado. Eu mostrei ali uma rotina de 10 meses com 1 hora por dia que você pode implementar. E também você entendeu o segredo de quem aprende mais rápido, que nem eu mostrei, não ter medo de errar. E também fazer essa parte de aplicar tudo o mais rápido possível, que é muito importante. Se inscreve no canal, ok? Para que você tenha mais estratégias de aprendizagem acelerado. Compartilha esse vídeo com quem precisa. Coloca aqui nos comentários outras ideias de vídeo que você quer. E te vejo no próximo vídeo. Clica no card que está aparecendo aqui na tela para que você entenda como perder o medo de falar inglês. Vejo você no próximo vídeo.